Muito bem, chega mais porque você vai aprender muito nesse programa. Você já viu que vai ter um assunto assim que não é muito comum da gente ouvir falar a relação da saúde bucal com o diabetes, mas é extremamente necessário. Então fica aqui com a gente, chama seu pai, chama sua mãe, liga lá, fala, ó, assiste o Vida e Saúde que é pra você, porque infelizmente tanta gente tem diabetes, precisa conviver bem com esse problema de saúde e hoje esse programa tá maravilhoso. Eu trago aqui hoje uma reflexão de Augustus Toplady, que disse o seguinte: a respiração que eu mantive ontem não vai me manter vivo hoje. Preciso continuar respirando a cada instante ou a vida acaba. Da mesma forma, a graça e a força espiritual de ontem precisam ser renovadas sempre. E o Espírito Santo precisa continuar a soprar na minha alma a cada momento para o meu crescimento em Cristo. Sem mais explicações, esse pensamento falou muito ao meu coração, eu resolvi dividir aqui com vocês e que Deus te abençoe nessa renovação diária aí, do compromisso, do crescimento em Cristo. Com o programa Vida e Saúde agora ao vivo, você tem a possibilidade de interagir com a gente, dizer o que você pensa, o que você gostaria de saber. Então, através do WhatsApp, você pode fazer a sua pergunta, mandar aqui o seu recadinho. Vou repetir de novo o número para você, é 12 982660004. E eu já estou aqui com o especialista, Dr. Rubens Escudeiro. Quero agradecer, viu, doutor, a sua participação aqui no Vida e Saúde. E gostaria de começar... Que bom! Eu gostaria de começar tentando entender, porque nessa época de Covid-19, a gente percebe que os diabéticos são um grupo de risco que merecem uma atenção especial, mas que às vezes acabam deixando de lado a preocupação com a saúde bucal. E eu queria tentar entender que cuidados específicos o diabético precisa ter. Então, funciona assim, a gente fala que a diabetes e a gente na boca, a gente tem uma doença que chama doença periodontal, é onde o dente nosso, o dente natural, ele está dentro do osso, ele está firme porque ele está dentro de osso, e em cima do osso tem a gengiva. Essa estrutura que segura o dente, isso chama periodonto. Então, a diabetes, ela influencia muito em como esse periodonto, como vai estar saudável essa parte periodontal. E quando a pessoa tem um problema periodontal, tem uma infecção, tem essa gengivite, periodontite, infecção de gengiva, essa infecção, ela dificulta o controle da diabetes. Então, a gente fala que é uma doença de via dupla. A diabetes atrapalha a doença periodontal e a doença periodontal atrapalha o controle da diabetes. Ai, ai, ai. Tem que tomar cuidado então dos dois lados. A gente preparou aqui um display com algumas das doenças mais comuns que os diabéticos enfrentam. Na verdade, a população toda enfrenta, porém, os diabéticos precisam se atentar mais, né? Então, o senhor estava explicando aqui que o dente saudável, então, ele precisa estar bem estruturado na gengiva, que também precisa estar saudável, é isso? Vou trazer mais para cá um pouquinho para a gente mostrar melhor. Então, assim, eu vou tentar explicar de uma maneira como eu converso bastante com os pacientes, assim, um dos sinais que você tem um problema de gengiva, você tem um problema ali de saúde bucal, principalmente de gengiva, é você ter sangramento gengival. Então, a pessoa vai passar um fio dental, está sangrando a gengiva, aquilo é um sinal que aquela gengiva está inflamada. Então, tudo começa nessa inflamação. Então, existe a gente chama de placa bacteriana. Às vezes você ficou sem escovar o dente, aquela crosta que junta no dente, aquilo chama placa bacteriana. Aquilo vai causar uma inflamação da gengiva. Quando a gente passa, por exemplo, a língua no dente e sente que não está lisinho, isso significa que já tem placa. Isso é placa bacteriana. Só que essa placa, a parte mais externa do dente, às vezes com qualquer escovação, mais ou menos, você até consegue limpar na alimentação. Só que o dente, entre o dente e a gengiva, existe um pequeno espaço que a gente chama de sulco gengival. Existe um vãozinho ali entre o dente e a gengiva que, às vezes, quando a gente entra com o fio corretamente, o fio entra nesse sulco gengival. Ali essa placa se acumula e ali é mais difícil controlar. É ali que vem o problema, é ali que começam todos os problemas bucais. Seria então esse problema primeiro na gengiva, seria a gengivite, doutor? Isso. Então vamos lá. Então, por exemplo, se a pessoa tinha um dente saudável, aí juntou essa placa, ela não fez uma escovação correta, não removeu essa placa. Essa placa ficou lá durante um período
o que vai acontecer? Vai começar a inflamar a gengiva vai começar a sangrar, que chama gengivite. Esse ainda é um momento que se você mudar a escovação, caprichar um pouco mais, você resolve isso sozinho, só no capricho na escovação. Legal. A gente tem um outro problema aqui que é muito comum, que é a periodontite, doutor. Traduz isso para o seu paciente aí mais leigo. Então, o que vai acontecer? Então, a pessoa teve lá a gengivite, sentiu a gengiva estar inflamada, não melhorou esse cuidado e essa placa ficou no dente e começou a formar um tártaro. Tártaro é aquela crosta mais dura que junta no dente. Esse tártaro, o que ele vai fazer? Cada vez ele vai começar a entrar mais embaixo da gengiva e ali embaixo da gengiva a gente tem o osso que está segurando o dente. O que vai acontecer? Ele vai começar a ter uma perda desse osso. Às vezes a gente explica que o tártaro está comendo o osso, mas na verdade o osso está fugindo dessa contaminação, ele está fugindo do tártaro. E aí seria esse espaçamento maior aqui que acontece entre gengiva e dente? Isso. Um dos sinais que o paciente pode ter para perceber que está com isso ele vai sentir que ele está com tártaro, ele vai começar a sentir a gengiva inflamada, ele vai sentir essa retração, começa a raiz do dente ficar exposta, porque pensa assim, a gengiva é um tapete do osso. Se perder o osso, essa gengiva vai caminhar. E aí começa o dente a ter mobilidade até perder o dente. As pessoas mais perdem o dente por esse motivo. Antigamente tinha muita cárie, dava aquelas panelonas. Hoje com flúor, diminuiu muito isso. Então o dente está durando mais tempo na boca. E aí está dando esses problemas de periodontite. Que seriam resolvidos mais, talvez, facilmente ou prevenidos se a gente fizesse, por exemplo, uma boa higienização com fio dental. Tem gente que acha que fio dental é perfumaria, né? Que é uma coisa desnecessária, que é um luxo. Mas o fio dental, ele tem um papel imprescindível na saúde geral, né? E ele tem que ser usado diariamente. Isso, então, o fio dental é essa placa, que na escovação a gente consegue limpar tanto a parte da frente como a parte do céu da boca, a parte interna do dente. O único artifício que vai conseguir limpar entre os dentes é o fio dental. Ou, assim, aí existem umas escovas interdentais, que para quem tem mais problema, essa escova ela limpa melhor. Mas é muito importante usar o fio dental. Eu oriento meus pacientes a usarem pelo menos uma vez por dia, porque às vezes a gente pede para usar 2, 3 vezes ao dia, acaba não usando. Não vai acontecer, então, tá. Mas uma vez por dia é possível, gente. É difícil. Então, se a pessoa conseguir usar assim, o que eu tento orientar bastante os pacientes se você conseguir fazer uma vez bem feito, o problema está resolvido, porque aquela placa bacteriana, para ela conseguir ser agressiva, causar danos, ela tem que ficar mais do que 24 horas. Então, mas não é para escovar mais nenhuma vez? Não, escova o dente, mas não precisa ser uma escovação tão efetiva ao ponto de remover toda essa placa bacteriana. Deixa eu te perguntar, doutor, tem gente que está assistindo que está falando assim, Teru, mas quando eu passo fio dental, sangra, quando eu passo fio dental dói, minha gengiva fica inchada. Será que quem está com gengivite, por exemplo, ou quem já está com esse problema de placa, né, periodontite, deve também passar o fio dental? Como é que deve ser feito no caso de já estar com problema de saúde bucal? Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos pensar que o paciente está com uma gengivite. O que o paciente tem que entender é que, assim, gengiva saudável não sangra. Então, a gengiva sangrou, tem algum problema ali. Se ela tiver com uma gengivite, só que o que ela tem que fazer? Pensa assim, a gengiva está inflamada. Aí ela foi lá, ela ouviu aqui a explicação, porque ela tem que entrar com o fio dental lá embaixo da gengiva, tem um sulco ali. Então, só que quando isso está inflamado, a primeira vez que ela vai passar o fio dental, isso vai sangrar, vai ficar dolorido. E aí, o que acontece normalmente? A pessoa para de passar o fio e isso continua só piorando. Então, assim, o que eu gostaria de orientar para quem está assistindo força o fio realmente embaixo da gengiva, vai incomodar isso no primeiro dia e persiste durante mais ou menos uns 5, 6 dias. A gengiva ela é muito rápida, tanto para melhorar quanto para inflamar. Então, se for um quadro de gengivite, provavelmente só com um capricho maior no fio dental e na escovação, vai melhorar em uma semana essa gengiva. Ela vai começar a perceber que esse sangramento vai diminuir e cada vez vai ficando menos dolorido esse fio dental.
Se isso aí ele continuou, não está sangrando, não melhora, provavelmente ela já está com uma periodontite. Aí precisa do especialista. Aí é importante procurar um periodontista, um dentista que é especialista em periodontia. Doutor, a gente sabe que o diabético ele é mais sensível, por exemplo, na cicatrização, em outros processos de tratamento, não é? Eles também, os diabéticos também precisam passar por esses processos de higienização? Ou, por exemplo, um bom enxaguante bucal? Isso aqui é para a galera mais jovem, né? Que acha que o enxaguante bucal já resolve, já mata a bactéria e tal, e não precisa tanto, aí ignora a escovação, ignora o fio dental. Eu brinco assim, que hoje existem alguns bochechos que são mais específicos para a doença periodontal, que quando a gente está fazendo um tratamento a gente usa, mas não é um enxaguatório para usar o tempo todo. O que eu brinco com o paciente é que o bochecho, esse enxaguatório, é um perfume. Então você foi lá, tomou um banho, você passa um perfume, mas não vai resolver. Eu falo que o perfume não vai limpar a sujeira, é isso aí. O dentista não tinha paciente, porque todo mundo faz bochecho. Né? Tá, entendi, ficou claro. Doutora, agora é o seguinte, vamos aos problemas mais específicos dos diabéticos. Eu quero mostrar aqui, olha, mencionei anteriormente, a cicatrização é mais complicada do diabético. Ela acontece mais demoradamente, ela tende a não fechar com facilidade. No caso da boca, que já tem essa facilidade, né? Você acabou de falar que a gengiva ela se recupera rápido, teoricamente. No caso do diabético, você também segue a mesma coisa? Mesmo protocolo? Então, assim, o diabético, ele vai ter o diabético que está controlado e tem um diabético que não está controlado. Então, muito importante, mais até do que junto com o dentista, é ele ter o médico que controle isso. Porque a partir do momento que ele está controlado, ele vira uma pessoa normal. Certo. Quando ele não está controlado, o que acontece? Qualquer dano que a gente cause, se a gente fizer o mesmo dano, ou aquela placa, ou extrair um dente num paciente sem diabetes e um paciente diabético, esse paciente diabético vai ter mais dificuldade de recuperação, vai ter mais dano causado por esse problema. Certo. Então, assim, a cicatrização, por exemplo, às vezes o paciente tem diabetes, às vezes a gente entra com antibiótico antes, por exemplo, para já auxiliar nesse controle, mas o mais importante é o diabético controlar, porque não é só os danos causados pela diabetes, não é só na parte bucal, tem muitos outros órgãos. É aquela coisa que você mencionou no começo, né, doutora? Vai prejudicar o diabetes ou ajudar, então uma coisa vai interferir na outra. Queria saber o seguinte também, e no caso de uma extração necessária, o diabético, que de repente não está ali tão controlado, também vai sofrer mais prejuízo? Vai sofrer mais, ele vai ter mais chance de infecção. Então é importante, muitas vezes, a gente entrar com antibiótico, às vezes o paciente está com o dente infeccionado, a gente entra com antibiótico, a gente chama de profilaxia antibiótica. Você entra com antibiótico antes, esse antibiótico já está fazendo efeito para a gente fazer a extração. Porque uma outra orientação é controlar o diabetes, mas muitas vezes uma extração não dá para esperar todo esse tempo. Tá, quero saber o seguinte, quando a gente fica sem comer, por exemplo, uma pessoa normal, ela tende a ter um cheirinho ruim na boca, a famosa halitose. O diabético, que tem esse lance da glicemia subir, descer, também tem mais propensão à halitose? Então, ele tem, assim, da halitose, por exemplo, às vezes muitas pessoas falam, às vezes vem, a halitose é do estômago. Mais de 90% da halitose vem da boca. Então, uma coisa que dá muita halitose é o problema periodontal, esse da halitose. Outra coisa que dá halitose é, por exemplo, língua. É muito importante limpar a língua, escovar a língua. Tem alguns limpadores de língua que é importante. Certo. E também o que às vezes pode dar halitose assim, a falta de saliva, que alguns remédios para diabetes eles vão causar isso aí, diminui a salivação. Entendi. Então, tem que controlar o diabetes mais uma vez nesse caso aqui e caso persista a litose, procurar um dentista para ajudar a resolver, porque pode ser um outro problema que ele não está identificando, né, doutor? Isso, vamos pensar, pode ser alguma coisa de estômago, mas assim, mas mais de 90% está vindo da boca. Então é legal, ela pode ter uma infiltração num dente, uma cárie, alguma coisa que está causando essa litose. Mas a maioria é problema de gengiva, porque aquela infecção ela produz alguns produtos que geram esse gosto ruim. Doutora, cheirostomia, você mencionou aqui no bloco anterior, pode causar mau hálito, mas pode ser um problema solo aqui também, hein?
Então, a xerostomia seria o quê? É a diminuição da salivação. A saliva é algo importante tanto para lubrificar a boca, quanto na saliva existe anticorpos, anticorpos que vão ajudar nesse controle da bactéria. Então, o diabético, como ele acaba tomando medicação para diabetes, acaba diminuindo a salivação. Então, é importante se hidratar bem e controlar isso. Existe também em farmácia de manipulação saliva artificial que a pessoa pode espirrar na boca para deixar mais lubrificado, porque principalmente pessoas que usam prótese, se a pessoa não tiver, se ela tiver essa xerostomia, essa ausência de salivação, acaba a prótese machucando mais ela. Verdade, porque daí a boca toda fica mais sensível e ressecada. Doutor, por último, antes tem um monte de gente querendo conversar aqui com a gente, tirar dúvidas com o senhor. Tem a candidíase oral também, que não sei se é a mesma coisa do sapinho que a criança enfrenta, mas que pode acometer adultos também, é isso? A candidíase ela é um fungo que todo mundo apresenta na boca, mas normalmente muito paciente que usa prótese, por exemplo, dentadura, por exemplo, usa aquele céu da boca, aquela dentadura em contato com a mucosa, ela cria um ambiente que essa candidíase ela começa a se proliferar. Isso piora com o paciente com prótese. Aí já no diabético, como qualquer inflamação e infecção acaba tendo um dano maior, é importante não deixar isso acontecer. Uma coisa que eu oriento fácil das pessoas fazerem é fazer bochecho com bicarbonato, que ele muda o pH da boca e ajuda a diminuir essa candidíase. Boa dica, doutor, muito boa. Agora é o seguinte, a gente está com algumas perguntinhas dos nossos telespectadores, vamos acompanhar? Se você também tiver a sua, você pode mandar, tá bom? Ó, a Elaine de Jundiaí, São Paulo, está perguntando o seguinte, como é que é a cicatrização no caso de uma extração em um diabético, né? Se existe algum medicamento adicional, além da prescrição de antibióticos e anti-inflamatórios? Você acabou já respondendo essa para você, Elaine, então, olha, não foi nem combinado, mas ele mandou bem. Vamos para a próxima interação? Vamos ver quem mais mandou. Também a Ana Santana, ela gostaria de saber se o uso de medicação interfere na saúde bucal. Ela tem implantes dentários e de vez em quando se sente dor na gengiva e pequenos sangramentos também. Ela não diz aqui se ela tem diabetes, se ela é diabética, mas provavelmente sim, né, doutor? Um tema que até pode ser para uma outra oportunidade hoje muitos pacientes que têm osteoporose tomam medicamento à base de chamar alendronato, são os bifosfonatos. Que é importante para esses pacientes. E esse medicamento ele atrapalha na cicatrização de implantes. Então, isso é importante porque, às vezes, eu vejo paciente que eu vou fazer a anamnese e a pessoa está tomando achando que está tomando um cálcio. E não é cálcio. Então, isso é muito importante. Quem tem osteoporose, orientar o dentista quando for fazer o implante, porque uma das coisas que podem contraindicar um implante são esses medicamentos. Legal. Agora, no caso dela, se ela estiver, às vezes, tomando uma medicação que diminua muito a salivação, pode ajudar nesse problema de gengiva. Mas pela pergunta dela, está mais relacionada, às vezes, ter algum problema de gengiva, porque outra coisa que, às vezes, os pacientes pensam é assim, eu tirei o dente, coloquei um implante, eu não vou mais ter problema com o implante. E vai ter. Não é bem assim. Do jeito que aquela infecção, que aquele tártaro vai juntar no dente, ele vai juntar no implante. Só que no implante é pior porque o implante ele é como se fosse, ele é um parafuso, ele tem aquelas espiras do parafuso. Então, se o paciente, se ele perdeu o osso no dente, o dente ainda é uma superfície lisa, você limpa ele fica liso. O implante é um parafuso, então se perder o osso, expõe aquelas espiras e aí dificulta muito o controle. Certo. Então, olha, tem que realmente cuidar, não tem para onde fugir, não. Você quer manter... Os dentes têm uma função estética, claro que tem, mas a funcionalidade que a gente precisa manter, acho que em primeiro lugar, precisa estar em dia e começa com o paciente em casa, né, doutor? A saúde, eu falo para os pacientes, assim, hoje está muito na moda essas lentes de contato, muita parte estética, mas assim... tudo gira em torno dessa parte da saúde, ali é o alicerce do dente. Então, se a pessoa mantiver isso saudável, a chance dela ter uma infiltração, dela ter uma cárie, vai diminuir bastante. Então, assim, eu sempre bato aqui que, assim, primeira coisa que eu quero é deixar a boca saudável, porque tudo que ela for fazer depois vira um investimento. Agora, se ela inverter
Vai ser um a gasto. cronologia, isso gera, ela gasta dinheiro e depois tem problema com os dentes, porque nada substitui o 100% natural. Mais certo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje, foi muito bom conversar com o senhor e bastante esclarecedor. A gente se encontra numa próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, precisar, contem comigo. Tá certo, doutor Rubens Escudeiro aqui hoje nos ajudando. Seguinte, vamos parar rapidinho, na volta do intervalo, a gente vai tentar descobrir se o diabetes também pode se agravar com os problemas emocionais, no quadro Claramente, com o Dr. César Vasconcelos. E ainda hoje tem receita de bolo de batata doce e esse cappuccino que está delicioso. Vida e Saúde volta daqui a pouco.